A paz de Cristo Jesus para você, meu querido amigo, minha querida irmã, em Cristo Jesus. Eu quero compartilhar com vocês nesta manhã e estar falando também sobre o assunto de discipulado, ou os discípulos de Jesus. Não tratarei diretamente daqueles personagens descritos na palavra de Deus como os apóstolos, falando de cada um especificamente, mas quero tratar de uma maneira geral, mas procurando também tratar de uma maneira abrangente. E nós vamos tratar como é um assunto temático, vamos procurar trabalhar também esse assunto, possivelmente em alguns evangelhos, alguns textos, Mateus, Marcos, Lucas, João, ou talvez cartas paulinas também daí com o tempo. Mas você que também ainda não se inscreveu no nosso canal, gostaria de pedir a sua ajuda para que você se inscreva no nosso canal. Você acione o sininho para receber as outras notificações, novas notificações, e você compartilhasse esse vídeo com outras pessoas. E também gostaria de fazer a tradução que nós vamos utilizar hoje, é a tradução revista e corrigida, João Ferreira de Almeida. E nós vamos estar fazendo uma oração, pedindo a direção de Deus para aquilo que nós vamos estar procurando ministrar nessa tarde, para o seu coração, para a sua vida, em nome de Jesus. Senhor, nessa tarde nós pedimos a tua bênção e a vossa direção para aquilo que vamos explanar e falar da tua palavra, aquilo que vamos ensinar nesse vídeo sobre a tua palavra, sobre o discipulado, sobre entrega, sobre como o Senhor chamou, como o Senhor selecionou, quais as atitudes que o Senhor realizou para que alcançasse os discípulos e transmitisse a tua palavra e fizesse com que eles também pudessem, ó Deus, mais tarde transmitir essa mensagem, esse evangelho a outras pessoas. Por isso nós pedimos a tua ajuda, a tua sabedoria, o vosso entendimento, assim no nome de Jesus. Amém. Então, nessa tarde, eu queria ler com você Lucas capítulo 6, versículo 12 e 13, que diz assim: aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar e passou a noite em oração a Deus. E quando já era dia, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos. Então, apóstolos, discípulos quer dizer no grego alunos. Apóstolos quer dizer aqueles que são enviados por Cristo. Ou tinha essa conotação de aquela pessoa que é enviada com uma missão, com um propósito. Então Jesus, ele chama os seus alunos, os seus discípulos, para os enviar com um propósito específico de anunciar a sua palavra e a sua boa nova a outras pessoas. Que nós vamos então estar assim avaliando. Veja que esse texto aqui nos fala que Jesus passou a noite em oração, antes de escolher cada um dos 12 apóstolos, cada um dos 12 discípulos. E diz o texto que ele escolheu aqueles que quis. Lá no Evangelho de Marcos, capítulo 3, versículo 13 a 15, nos diz que nos fala um pouco também sobre esse momento. Marcos também nos descreve esse momento na vida de Jesus, dizendo assim: subiu ao monte e chamou para si os que quis, e vieram a ele, e nomeou os 12 para que estivessem com ele e os mandasse pregar, e para que tivessem o poder de curar a enfermidade e expulsar os demônios.
Então veja que Jesus deu, além de chamar, além de orientar, além de ensinar, ele entregou também a esses discípulos, a esses apóstolos, autoridade e poder para expelir demônios, para curar as pessoas na autoridade do seu nome. Então, nós podemos começar observando que o discípulo, em primeiro lugar, é aquele que é chamado por Deus. É aquele que recebe um chamado, é aquele que recebe uma seleção, é aquele que recebe uma orientação da parte de Deus para um ministério, um trabalho específico. Vamos dizer específico no sentido não de pregar nos púlpitos, não de ensinar nas escolas dominicais, mas um propósito específico de ser servo de Deus e transmitir a sua palavra por onde quer que vá. Pois essa é a palavra no Evangelho de Mateus, capítulo 28, quando ele está para subir aos céus. Antes disso, ele ordena aos discípulos desses que ele escolheu, dizendo: ide por todo o mundo e fazei discípulos de todas as nações. Então Jesus, ele mesmo dá uma ordem a esses discípulos, a esses apóstolos, e diz para eles: ide por todo mundo, vão, caminhem, enquanto vocês vão, enquanto vocês andam, aonde vocês andam, aonde vocês se ajuntam, aonde vocês vivem, aonde vocês se relacionam, façam discípulos. Ou seja, ensine as boas novas, ensine a minha palavra, fale sobre o meu reino, fale sobre o meu compromisso. E quando começa a falar de um reino, a gente logo tem que perceber e identificar que, logicamente, ele está trazendo um outro reino para combater o reino já existente. E o reino já existente é um reino de discórdia, um reino de interesses, um reino de pecado, um reino de iniquidade, um reino de filosofias, que muitas vezes não temos nada a ver com as filosofias, mas um reino que as filosofias não são adequadas, não são retas, um reino cheio de fábulas, cheio de mitos, cheio de mentiras, cheio de ilusões. Então Jesus vai e ele fala, inclusive, desse reino, e ele combate esse reino, e esse reino satânico, vamos dizer assim, está até encontrado e foi encontrado, Jesus rebateu muitas vezes, no meio dos sacerdotes, no meio dos fariseus, no meio dos saduceus, no meio dos escribas, no meio dos religiosos de sua época. Então Jesus vai trazer uma mensagem que combate e combatia tanto os de fora, como os gentios, os samaritanos, mas também os religiosos da sua época. Aqueles que deveriam estar caminhando e ensinando verdadeiramente a sua palavra, o seu reino, aproximando as pessoas de Deus, e eles, em vez de estarem realizando esse trabalho, essa tarefa, eles estavam exatamente fazendo o contrário. Jesus vai dizer que vocês não entram no reino e não deixam aqueles que querem entrar no reino. Então vocês são um tropeço, um obstáculo, uma porta fechada, um bloqueio para aqueles que querem adentrar ao reino. E qual é esse reino? O reino que Jesus está apresentando é o reino dos céus, é o reino do seu Pai, é o reino de Deus. Há várias nomenclaturas, mas todos eles para significar exatamente esse relacionamento do homem com Deus e de Deus com o homem. Esse desejo, essa vontade plena, soberana, maravilhosa, de Deus estabeleceu, e Ele quer que eu e você nos relacionemos com Ele. E esse desejo, essa vontade é tão tremenda, tão maravilhosa,
motivada pelo amor divino, não amor humano, não amor de emoções, não amor de amizade, não amor de companheirismo, mas um amor sacrificial. E por isso Cristo veio e tomou o meu e o seu lugar na cruz do Calvário. Por isso João vai descrever que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Jesus vai trazer um reino de amor, um reino de paz, um reino de alegria, um reino até de espada no sentido de não concordar, de não aprovar determinados tipos de procedimento, de um reino revolucionário. A espada aí tem a ver com revolução, tem a ver com não se enquadrar aos padrões deste mundo. Como Paulo vai dizer em Romanos capítulo 12, rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, e é o culto de adoração. Então, para que experimenteis qual seja boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Isso é para ser manifesto, é para ser aproveitado no relacionamento com Deus, no culto de adoração a Deus, no culto de louvor a Deus, no culto sacrificial, que não acontece apenas no templo, apenas entre quatro paredes. Acontece no viver diário e por onde nós caminhamos. Então vejam que esse reino é tão diferente e ele não aceita qualquer um. Embora Deus seja amor, ele não pode, pela sua santidade, pela sua pureza, pela sua justiça, ele não pode admitir qualquer um no seu reino. Mas aquele que faz, ele diz, aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu, esse faz parte do reino, esse faz parte da minha família, esse é o que me obedece. Então, olha como a gente começa já descortinando várias qualidades ou qualificações daquele que quer ou é discípulo de Jesus Cristo. Então, esses vídeos que está sendo feitos, serão feitos também outros, para esclarecer, para você identificar se você é um discípulo de Jesus e como você está caminhando nesse discipulado, ou se você quer fazer parte, se você ainda não faz parte, se você quer fazer parte desse discipulado de Cristo. Se você aceita esse chamado, se você aceita essa seleção, se você aceita essa nomeação de Cristo por sua vida. Porque veja que ele, antes de fazer isso, ele desceu do céu. Paulo vai dizer lá em Colossenses que ele se esvaziou, né? E se tornou como um de nós, da sua glória. Não do seu poder, não da sua autoridade, mas da sua majestade. Ele se esvaziou para se tornar como um de nós, porque ele nos amou, porque veio nos... E ele podia ter feito isso sozinho, mas ele escolheu homens separados por ele, homens levantados por ele, para que sirva de... Ele podia ter usado anjos, e os anjos queriam fazer esta obra também, mas Paulo vai ensinar e esclarecer que ele levanta homens e mulheres mudadas e transformadas pelo poder de Deus, para que sirvam de exemplo e de referencial para outros terem também suas vidas mudadas e transformadas por esse poder do Evangelho. Porque os anjos, eles, ao pregarem o Evangelho, como eles poderiam falar de mudança, como eles poderiam falar de transformação, como eles poderiam falar de libertação, eles poderiam até falar, mas eles não haviam provado nenhuma dessas situações. Mas nós, como seres humanos limitados, nós inclusive podemos provar cada uma dessas situações em nosso viver e história, e podemos então servir de padrão para outras pessoas que queiram
caminhar no caminho de Deus e ter um encontro relacional com Cristo. Não um encontro semanal, um encontro esporádico com a pessoa de Cristo num culto, numa reunião, mas um encontro no qual ele tem um encontro e ele nunca mais abandona esse encontro, ele nunca mais abandona a Jesus, o seu Deus, o Senhor de toda a terra. Ele passa a caminhar, ele passa a ser orientado, ele passa a ser esclarecido pela pessoa também do Espírito Santo, que o Senhor deixou aqui para nos ajudar, nos ensinar, nos esclarecer tudo aquilo diante do Pai. A Trindade é um outro assunto, é um outro tema, mas nós não vamos abordar aqui diretamente. Mas nós acreditamos em Deus Pai, em Deus Filho e Deus Espírito Santo. E não são três deuses, é um Deus que se manifesta, é uma essência divina, é uma essência eterna, é uma essência onisciente, onipresente e onipotente, que se manifesta através do Deus Pai. E não é ele se manifesta num tempo como Pai, como Filho, e sendo a mesma pessoa. Não, são três pessoas que se manifestam em estágios, em momentos diferentes e até em momentos próximos, iguais, eles estão agindo, porque nós vemos, inclusive, no batismo de Jesus, nós vemos ali a voz do Pai, o Filho sendo batizado e o Espírito Santo descendo sobre ele. Então nós vemos ali diretamente a claridade da Trindade, embora essa palavra não esteja na Bíblia, mas esse ensino, esse princípio bíblico é real e verdadeiro na palavra. E aí nós vemos então que Jesus, ele tanto nos ama que ele nos chama e ele nos capacita. Tanto nós vemos nesse texto que ele, ali de Marcos, capítulo 3, versículo 13 ao 15, que ele os capacitou, os deu autoridade para realizar esse ministério. Não foi por força dele, não é por minha força, não é por minha inteligência, não é por minha capacidade, não é por minha beleza, não é por meu entendimento, não é por minha sabedoria, nem pela sua, nem por cursos teológicos, doutorados, mas é pelo poder. Todas essas coisas se fazem necessárias, mas indispensavelmente é o poder de Deus e a presença de Deus na minha e na sua vida. Indispensável em nossas vidas são realmente o chamado de Cristo para mim e para você. Indispensável na vida do discípulo é o que Jesus vai também falar com Nicodemos, lá no capítulo 3 do Evangelho de João, do 3 ao 5, quando ele vai dizer exatamente que faz-se necessário, ele vai dizer para Nicodemos que faz-se necessário, é necessário que aquele que quer, aquele que se torna, aquele que deseja, ou aquele que se identifica como discípulo de Cristo, ele precisa ter essa qualificação que diz aqui, versículo 3 ao 5 do capítulo 3 do Evangelho de João, diz-nos assim: Jesus respondeu e disse: na verdade te digo, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? E Jesus lhe respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Porque o que é nascido da carne é carne. Versículo 6. E o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes, não te impressiones de eu te ter dito, necessário vos é nascer de novo. Versículo 8. O vento assopra aonde quer. Ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele
que é nascido do Espírito. Então veja que o próprio Cristo ensina sobre a pessoa também do Espírito, falando logo no início do Evangelho de João. E ele vai dizer que essa é uma característica, uma qualidade indispensável no caráter do discípulo de Cristo, que é nascer de novo, que é ser guiado também por sua direção, ser guiado pela sua palavra, pelo ensinamento da pessoa do Espírito Santo. Então Jesus esclarece, ele diz: aquele que nasce da água, aquele que nasce da carne é carne, aquele que nasce do Espírito é Espírito. Então Jesus começa falando e conversa com um homem inteligente, um escriba, um doutor da lei, e ele diz para esse homem, aquele que nasce, ou seja, está falando para ele que há duas naturezas aí diferentes. Uma natureza carnal e uma natureza espiritual. Então, nós nascemos numa natureza carnal. Jesus também tinha nascido aí da natureza carnal, mas ele possuía, sobretudo, também uma natureza espiritual. E ele diz e ensina aí, então, para Nicodemos, para mim e para você, que nós também precisamos ter e nascer de uma natureza espiritual. Nós precisamos nascer do Espírito, da água e do Espírito. Ou seja, precisamos receber o batismo. A água fala de purificação, a água fala de alimento, a água fala de pureza, a água fala de limpeza, a água fala de abastecimento, a água também fala de cuidado. Então, Jesus está ministrando ali para Nicodemo, mas para nós hoje, pela sua palavra, que nós precisamos, são coisas essenciais na vida do discípulo: ser chamado por Cristo Jesus e ter nascido de novo. Talvez você questione, mas o que é na realidade nascer de novo? Jesus diz aqui que o nascer de novo não é participar de uma religião, não é participar de uma igreja diretamente. Não começa dessa forma, não se manifesta dessa maneira. Mas aquele que é nascido de novo, ele entende que precisa estar no meio da congregação. Como a carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo 25, vai nos dizer que não deixando a vossa congregação, como é costume de alguns. Então muitos têm descambado ou desviado para essa nova modalidade de Cristo em casa. Cristo nas redes sociais. Pregação do Evangelho só nas redes sociais. Eu me relaciono com Deus na minha casa. Eu não preciso ir à igreja. Eu não preciso entregar o dízimo. Eu não preciso entregar a oferta. Então, as pessoas vão arrumando desculpas. E Jesus chama, é claro que há casos e casos, mas os seus discípulos, ele chama sempre primeiramente para um relacionamento direto com ele e um relacionamento direto uns com os outros. Porque como poderemos testemunhar, como poderemos ser referencial para outras pessoas, não só dos gentios, não só dos samaritanos, não só daqueles que são fora da igreja ou do evangelho, mas referência também para aqueles que estão dentro do evangelho. Porque Deus age e te ensina alguma coisa sobre a vida, da experiência do outro irmão, da outra irmã, para você, e da sua vida para a vida do outro irmão. Então há uma comunhão, há uma intimidade, há um relacionamento, há uma humildade, há uma simplicidade, há um companheirismo em a gente ver que nós precisamos do nosso irmão, o nosso irmão precisa de nós. Nós abençoamos o nosso irmão e nós somos abençoados pelo nosso irmão. Então, o discípulo de Cristo, ele é chamado por Cristo, ele nasce de novo e ele convive no meio dos santos. Você veja que se Jesus quisesse apenas ele poderia usar um discípulo apenas, mas ele resolve utilizar 12.
Ele podia ter utilizado, como a gente vai ver lá em Atos, perto do Pentecoste, que no dia de Pentecostes estavam reunidos 120 pessoas. Ele podia ter começado com 120. Ele podia ter começado com um número que depois Pedro vai pregar e vai se converter quase 3 mil almas. Ele poderia ter começado com 3 mil, uau. Mas todos esses detalhes estariam reforçando o fato dele ter começado com 12. Por quê? Porque não é um discípulo apenas que ele escolhe para trabalhar, para ensinar, para preparar. Ele escolhe 12 homens para trabalhar juntos, para caminhar juntos. E homens de profissões diferentes, homens de culturas diferentes. Mateus, o publicano, Pedro, Tiago e João, pescadores. Nós vemos também Judas como alguém inteligente também, alguém de cultura, porque sabia os números, conhecia as contas, conhecia um pouco de administração. Então nós vemos em vários outros personagens, vários outros apóstolos com suas outras qualidades. E eles tiveram que conviver. E na questão de temperamentos, uns sanguíneos, outros coléricos, outros fleumáticos e outros melancólicos. Como cada um de nós somos. Então, e Deus juntou essas pessoas e chamou-as, como Ele quis, em oração diante do Pai, para propagar o seu evangelho, o seu reino neste mundo, para combater o reino que já estava aqui estabelecido do príncipe deste mundo. Que Jesus vai ensinar em João, capítulo 13, se não me engano, versículo 7, que o príncipe deste mundo já está julgado. O príncipe deste mundo nada tem em mim, Jesus vai dizer. Então, Jesus traz um reino para combater um reino que aqui já está estabelecido. Então, nós vemos aqui que Jesus começa a ensinar, até nesse capítulo 6 de Lucas, versículo 40, Jesus começa a ensinar também, colocar na cabeça do discípulo, que ele fala o seguinte: o discípulo não é superior a seu mestre, mas todo que for perfeito como o seu mestre. Ou seja, então, o discípulo não está acima, vai falar em outra linguagem, do seu mestre, mas ele aprende, ele está no mesmo nível, ele não passou além do seu mestre. O discípulo, e esse capítulo, no capítulo 8 de João, versículo 31, Jesus vai dizer que existe uma outra categoria de discípulos também. E aí, por isso, eu estou fazendo esse vídeo e os outros que virão sobre este assunto, para esclarecer esses aspectos dos verdadeiros discípulos de Cristo e dos discípulos obedientes de Cristo. Porque nós temos discípulos falsos por aí e discípulos mentirosos, discípulos desobedientes, enganadores. Então, nós vamos ficar por aqui com a palavra no versículo de João 8:31, que vai dizer que Deus escolheu e selecionou, e ele demonstra uma outra categoria de discípulos. E aí, ele então começa a trazer também para nós 8. Ele diz, inclusive, João 6,66, desde então muitos dos seus discípulos tomaram para trás e já não o acompanhavam. E no versículo 8, capítulo 8, 31, diz assim: Jesus dizia aos judeus e os que criam nele:
Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sois meus discípulos. Então, uma das qualidades do verdadeiro discípulo de Cristo é permanecer na sua palavra. Permanecer é ficar, é enraizar, é crescer, é frutificar. Permanecer é guardar a sua palavra, obedecer a sua palavra. Então, o verdadeiro discípulo de Cristo, ele permanece em Cristo, ele permanece na sua palavra, ele guarda a sua palavra, ele obedece a sua palavra. Ele começa a aprender a obedecer às ordens e a reconhecer as ordens do seu mestre e então obedecer a ordem do seu mestre. No próximo vídeo, nós estaremos dando sequência a esse assunto sobre as qualidades e as qualificações no caso, dos verdadeiros discípulos de Cristo Jesus. Que Ele nos abençoe e que a sua vida seja sendo enriquecida com a palavra do Senhor. Nós vamos orar mais uma vez e vamos agradecer ao Senhor. Pai, agradecemos-te esta oportunidade mais uma vez, de poder estar então transmitindo a tua palavra, de poder estar transmitindo aquilo que o Senhor também já tem feito, está fazendo e ainda vai fazer nas nossas vidas. Que aqueles que estiverem ouvindo esses vídeos, eles possam aprender e eles possam crescer, eles possam amadurecer, eles possam desenvolver e eles possam assumir, como nós possamos também assumir cada vez mais um compromisso mais verdadeiro, mais sério, com a tua pessoa, com o teu reino, com a tua palavra, em fidelidade e comunhão, em amor. Então nós choramos assim, agradecidos, em nome de Jesus. Amém.